Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para continuarmos o nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 3 dos Eternos Decretos de Deus. Antes disso, eu lhe convido a fechar os olhos para falarmos com o Senhor. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome em toda a terra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós, e que hoje podemos viver mais um dia na tua presença. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem nos dispensado. Te pedimos que continue conosco. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja. É o que te pedimos no nome do Senhor. Amém. Bom, capítulo 3 dos Eternos Decretos de Deus. Desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas sem causas secundárias antes estabelecidas. Nós vamos dar uma parada porque aqui fala coisas que às vezes a gente tem dificuldade de compreender. Por exemplo, Deus, aqui na confissão, diz, aqui no primeiro ponto, que desde a eternidade e pelo seu santo e sábio conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livremente e inalteravelmente tudo quanto acontece. Isso não é difícil de nós entendermos. Isso é algo que a gente compreende. Que Deus governa tudo, todos, que Ele fez todas as coisas, que Ele determinou as coisas. Nós podemos citar o Salmo 139, que é conhecido demais entre nós. Então isso nós não temos dificuldade. Mas a partir desse ponto aqui, às vezes a gente não entende. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Bom, aqui nós temos uma dificuldade. Algumas vezes algumas pessoas têm esse questionamento. Se Deus determinou todas as coisas, se Deus determinou, predeterminou e escreveu, na forma como nós falamos, tudo, por que a gente peca? E mais especificamente, por que Adão e Eva pecaram? Bom, aí nós temos uma situação. Primeiro, Deus não é autor de pecado, ou seja, Ele não nos prescreve pecar. Ele não vira para mim ou para você, bom, aqui você vai adulterar, aqui você vai roubar, aqui você vai matar, no dia tal, você vai dar falso testemunho, vai mentir. Deus não faz isso. No entanto, Ele nos criou com a capacidade de escolher pecar ou não. É onde entra ali que não é violentada a vontade da própria criatura. Adão e Eva pecaram porque quiseram. Como todos os depois deles fizeram a mesma coisa. Ah, pastor, mas a gente tem um pendor para o pecado. Sim, é verdade. Se você pensa assim, você está correto. Nós temos mesmo essa inclinação para pecar, mas nós podemos escolher não pecar. Então, Deus não nos mandou pecar. O pecado, ele existe, é uma realidade, claro, mas nós pecamos por nossa própria fraqueza, nossa própria vontade. Conheço pessoas que levam isso ao extremo a ponto de dizer que pecam porque Deus determinou que elas pecassem. Aí usar de má fé os decretos de Deus. Deus não ordenou ninguém que pecasse. E é bem claro ali. Deus, de modo que nem Deus é o autor do pecado. Ou seja, assim como Deus não pode ser tentado, Ele também não tenta a ninguém. É bíblico.
nem tirar da liberdade da contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, as consequências do pecado, elas vêm quando nós deliberadamente escolhemos pecar, nós assumimos também as suas causas. E elas vêm, tá ok? Segundo ponto, ainda que sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Deus não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Segundo ponto, não é algo muito difícil. Deus conhece passado, presente e futuro. Para Deus, tudo isso é uma única coisa. Aquilo que nós chamamos de futuro, para Deus também é presente. Então, Ele não decreta coisa alguma como futura ou como coisa que havia acontecer sob determinadas condições. Ou seja, Ele não tem que esperar acontecer aquilo que a gente chama de coincidência, sabe? Poxa, aconteceu que eu precisava te falar com fulano e de repente eu estava andando na praça e encontrei com fulano e eu precisava falar com ele naquela hora e por coincidência a gente se encontrou e resolveu uma questão. Para Deus isso não existe. Para Deus não depende desses meios, desse tipo de condição para que se cumpra aquilo que Ele determinou. Pelo decreto de Deus e para a manifestação, ponto 3, e para a manifestação de sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Bom, aí, apesar de fazer parte da nossa doutrina, algumas pessoas têm dificuldade de compreender. A gente chama de expiação limitada. Aqui o ponto 3, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Ou seja, é muito simples, apesar de nós termos às vezes dificuldade de aceitar. Alguém vai dizer que é injusto. Deus, em seus eternos decretos, Ele já separou aqueles que vão para o céu em todas as épocas. Nós não sabemos quem vai se converter, quem não vai, não está escrito na testa assim, Deus predestinou, então esse vai. Ou quem vai para o inferno, tá? A gente também não olha para a cara da pessoa e fala, esse aí já está cheirando a enxofre, vai para o inferno. Também não. Deus sabe de todas as coisas. Nós podemos, por exemplo, dar conta de nós mesmos. Eu sei que pela fé que tenho, por aquilo que creio, pela vida que tento levar, não que não seja, que não peque, não que não erre, mas eu tento fazer o certo, a palavra de Deus me garante que se eu tiver Jesus como meu Senhor e Salvador e cumprir a vontade de Deus, eu vou para o céu. Isso você também tem ciência. Não tem. A gente pode falar de nós mesmos. Nós podemos falar de nós mesmos. No entanto, a gente não pode saber quem não vai para o céu, como também a gente não pode dizer quem vai para o inferno. Para você ter uma ideia, a nossa orientação para ofícios fúnebres é não colocar a pessoa nem no céu, nem no inferno. Você não pode dizer que ela está no céu, nem que ela está no inferno, porque de fato não faz parte das nossas coisas, das coisas humanas, saber isso. Então, a gente tem que entender o que está escrito ali, que Deus já preparou quem vai ser povo e vai povoar o céu e quem não vai ser e vai ser mandado para o inferno. Então pastor, então não adianta a gente pregar, porque já que a gente não sabe, a pessoa que tiver que ser salva vai ser salva mesmo e a gente não tem que pregar. Um engano.
né? Não é assim. Nós não, como já disse, não está inscrito na testa da cabeça de ninguém se vai ser salvo ou não. O nosso papel, aquilo que nós podemos ver, são pessoas que necessitam do Evangelho. O Espírito Santo e Deus é que vão resolver. Ponto. Até porque a gente não pode mensurar o que de repente nos últimos instantes da vida da pessoa, se ela não vai se acertar com Deus. Às vezes ela vai ter uma vida aqui que, aos nossos olhos humanos, dentro da nossa justiça, que a Bíblia diz que é trapo de imundície, dentro dessa questão, a gente imagina, não adianta pregar para fulano, que ele não tem solução, que ele não tem salvação, vou perder tempo com ele não. A gente pode até pensar isso, um pensamento equivocado. Mas quem resolve a questão é Deus. Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Há algumas pessoas que dizem que no céu nós teremos surpresas quando encontrarmos determinadas pessoas e não encontrarmos outras. Pode ser que seja assim, mas nós não temos a condição de julgar quem vai ou quem não vai. Nós temos que cumprir a nossa missão, que é proclamar as boas novas de salvação, ajudar as pessoas a encontrarem Cristo e seguirem com sua vida no caminho do Evangelho. Uma outra questão que às vezes as pessoas também pensam errado é exatamente a outra questão que você já deve ter escutado: salvo, sempre salvo. Então eu vou viver a vida, vou pecar tudo que puder pecar, porque no final das contas eu vou para o céu. Não existe isso. Não existe isso. Se você pensa dessa forma, a realidade é que você não foi salvo. Você não está caminhando para o céu, pelo contrário, você está indo para o inferno. Porque quem é salvo de fato frutifica frutos de salvação. E querer pecar e pintar e bordar na vida não é fruto de salvação, é bem simples. Então, não se iluda. Eu estou falando assim de forma genérica, não para, talvez, para você aí diretamente. Mas alguns caem nesse erro. Eu já ouvi, sinceramente, nesse tempo que eu pastorei, eu já ouvi pessoas falando que não, que são salvas mesmo e que os decretos de Deus não podem ser mudados, que essa pessoa foi salva e que agora a vida era um playground, era um parque de diversões. Ela poderia fazer tudo o que quisesse, porque no fim das contas ainda iria para o céu. Quem pensa assim não se converteu, não teve um encontro real com Jesus Cristo, não tem parte no reino dele. Porque se você tem parte no reino dele, você primeiro o ama acima de todas as coisas, mais do que aquilo que você quer, deseja. Segundo, você se envolve no seu reino. E primeiro, talvez antes disso tudo, você busca não pecar. Ah, pastor, mas eu peco. Infelizmente, a nossa realidade é de pecado. Mas nós evitamos uma série de pecados, nós conseguimos não pecar, fazer determinadas coisas, exatamente porque nós sabemos que o nosso Deus fica entristecido com isso. Ok? Então, deixar bem claro quanto a este terceiro ponto. Nós não podemos julgar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e nós não podemos achar que salvo, sempre salvo, pode pecar à vontade. E nem acharmos que, como as pessoas já foram pré-determinadas, ou como nós usamos, predestinadas, a igreja não precisa cumprir o seu papel de pregar as boas novas, que você não precisa cumprir o seu papel de pregar o evangelho. Não é isso que a nossa doutrina ensina, ok? Ponto 4. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados.
O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Isso é mais fácil ainda, ou seja, como Deus predestinou pessoas tanto para o céu quanto para o inferno. E aí eu vou abrir um outro parêntese. Outra discussão que há em torno da predestinação é que as pessoas dizem que se a gente acreditar nisso, nós estaremos lidando com um Deus mau, porque ele predestina algumas pessoas para o céu e outras pessoas para o inferno. Não é nada disso. Não, pelo contrário, Deus é muito bom e misericordioso, porque o correto, o certo, seria predestinar todo mundo ao inferno, porque todo mundo peca. Sim. E não é o que acontece. Apesar de todos nós termos pecado, Deus separou alguns para a sua glória e para viver com Ele. E outra coisa, como já disse anteriormente, a nossa visão é deturpada pelo pecado, a nossa justiça é trapo de imundície. A gente não pode querer aplicar o nosso conceito de justiça ao conceito de justiça divina, porque a gente está falando de coisas completamente diferentes. Deus é justo por si só e não erra em nenhum de seus decretos e nenhum de seus julgamentos. Nós somos falhos e quantas vezes nós julgamos errado? Quantas vezes você pensa assim, vou usar um exemplo bem corriqueiro. Você vê a pessoa, tem alguma coisa assim, e fala assim, gostei de fulano não. Alguns até usam a expressão, meu santo não bateu com dele não. E você já faz o pré-julgamento da pessoa e você ainda não teve a convivência necessária para você saber se a pessoa é boa ou não, se de fato você precisa viver afastado dela ou não. E de repente vocês começam a conviver em algum ambiente, talvez a igreja, talvez o trabalho, talvez alguma outra situação, e você descobre que a pessoa é uma ótima pessoa, confiável, amiga, crente, tal, tal e tal. E você mesmo dá testemunho depois, quando conheci fulano, achava que ele não valia nada. Hoje nós somos amigos. Você já deve ter visto isso acontecer algumas vezes. Então a nossa justiça nunca pode ser colocada no patamar da justiça de Deus. Nós somos equivocados tantas e tantas vezes ao julgar. Ok? Então, nós não podemos dizer que Deus é mau porque Ele separou um grupo, porque Ele predestinou uma determinada quantidade de pessoas. Nós nem sabemos que quantidade é essa. Você vai fazer um julgamento em cima de uma questão que você não tem nem as bases, né? A gente não tem ferramenta nem para isso, porque nós não sabemos quantos Deus predestinou. Você não sabe. Às vezes a pessoa que você julga que seja a mais pecadora do mundo, talvez essa seja uma das que vai estar no céu e você vai, né, se surpreender dentro daquela ideia que alguns falam. Então, esse número definido não aumenta e nem diminui, ou seja, Deus predestinou. Nós não sabemos qual é o número, né? Não tem nada a ver com aquela situação, por exemplo, que nós temos lá no Apocalipse, dos 144 mil, né? Nem os testemunhos de Jeová já não ficam nessa, porque eles mesmos já são milhões. Então, nós não temos um número, nós não temos como dizer, são X pessoas, hoje vão ser Y e tal. Não podemos falar isso. Deus separou. Nós não sabemos a quantidade. Pode ser muito mais do que nós imaginamos, né? Vamos colocar aqui. Pode ser
80% do mundo, 95% do mundo. E a gente não tem condição de dizer se sim ou se não. Não faz parte das nossas funções querer dizer para Deus quantos serão salvos e quantos não serão. Então, não tenha dificuldade com isso. Deus preparou, separou. É aquilo que Jesus vai dizer lá no Novo Testamento: aqueles a quem o Pai lhe deu, de maneira nenhuma ele os perderá. Porque quem Deus deu, de fato, se converteu a Cristo e vive uma vida buscando ser mais fiel a Deus, esses Deus não perde, de forma alguma. Jesus não vai perder esses seus irmãos, essas suas ovelhas, ok? Então espero que tenha ficado entendido isso aí. Vamos ao ponto 5. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Isso também não é difícil de se entender. Isso não é complicado de se compreender, não. Deus, como é Deus, predestinou e deu propósito a todas as coisas. E segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, pela sua graça, pelo seu desejo, antes que o mundo fosse criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor de sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor. Isso é fácil de entender. Agora vem o que às vezes as pessoas têm mais dificuldade para compreender. E não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa que na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Bom, então a gente entende muito bem que Deus separou, Deus preparou, Deus predestinou, Deus decretou aqueles que serão salvos. Mas aqueles que serão salvos, Deus depende de alguma ação da criatura? Aqui é o que diz: são predestinados para a vida e escolheu de sua mera e livre graça e amor. Ou seja, não é porque ele tinha motivo para nos escolher. O pastor não é uma pessoa tão boa assim, tão santa, que Deus falou: ah, não, esse aí merece. Nossa, sujeito bom, prega, faz vídeo, faz live nesse tempo de pandemia. Ô cara bom! Nada disso. Não. Foi infinita graça, amor e misericórdia. E o que aconteceu comigo acontece com vocês também. Nós não temos nada para poder ficar apontando: Deus, olha aqui, me salva porque eu sou assim, me salva porque eu sou assado, me salva porque eu fiz isso, me salva porque eu fiz aquilo. Não, Senhor. Deus que escolheu. E nós só devemos ser gratos, porque apesar de ser quem somos, apesar de pensar coisas que nem deveriam passar pelas nossas mentes, ainda assim Deus nos salvou. E, como diz o texto da confissão, não foi previsão de fé. Previsão de fé é o seguinte: Deus salvar a pessoa porque ele sabe que a pessoa em determinado tempo vai se converter, então ele vai salvá-la. Não. Deus faz o caminho inverso. Deus salva a pessoa, predestina a pessoa, e no determinado tempo dele, ele a salva, né? Ela dá as condições para que ela entenda a salvação.
Ou de boas obras. Então, boas obras a gente já está cansado de saber, né? Que nós devemos fazer boas obras, mas essas boas obras devem ser causa da nossa salvação e não maneira de falar com Deus que nós devemos ser salvos porque somos pessoas que fazem boas obras. Está lá o texto de Paulo, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é graça mesmo, tá? Não é você que é bonzinho, não é que você faz alguma coisa assim diferente dos outros, né? Toca, canta, prega, limpa, conta, né? Tantas coisas que a gente faz. Não é por isso que você foi salvo. Você faz essas coisas porque é salvo. Deus te escolheu independente de ser quem você é. Se Deus fosse esperar de nós uma compensação pela salvação, Ele não nos teria salvo. Se Deus fosse esperar que nós cumpríssemos uma série de requisitos, não seria possível. Ele faz uma aliança de amor. Você se lembra que lá no Antigo Testamento, Deus vai fazer uma aliança, e naquela época eles tinham um costume de para selar a aliança, o pacto, eles cortavam os animais metade e passavam no meio deles para dizer que iriam cumprir aquela aliança, iriam cumprir aquele pacto. E somente Deus passou lá, porque o homem não tem condição de dizer, por exemplo, a gente não tem condição de virar para Deus, olha só, melhorei, a partir de hoje não peco mais. Não, o Senhor vai, não sei quanto tempo de vida o Senhor vai me dar, nunca mais eu vou pecar. Nós não temos, infelizmente, essa possibilidade. Você pode prometer assim, Deus, a partir de hoje eu vou buscar todas as formas para não pecar. Você pode sim, e você deve buscar todas as formas para não pecar. Mas pode acontecer de mesmo você buscando não pecar, você acabar o quê? Pecando. Então Deus não nos amou e nos salvou esperando esse tipo de coisa em troca, porque nós não temos essa condição de sermos fiéis a tal ponto. Ok? Sexto ponto. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Bom, esse é muito claro, nós não temos dificuldade com isso. Nós sabemos que é Deus quem nos salva, é Deus quem nos predestina e que Ele mesmo providencia os meios para que nós entendamos essa salvação. Claro, você sabe, na ação do Espírito Santo, que nos convence da verdade, da justiça e do juízo, que nos faz olhar para Cristo e enxergar nele o unigênito de Deus que se deu por nós na cruz, no Calvário. Então, tantas pessoas você conhece que não ligam para isso. Ou até pensam que ligam, mas se iludem, porque na realidade não tentam viver em conformidade com o que Deus requer daqueles que são salvos. Então, não é difícil. A vontade de Deus, ela é sempre obedecida. Então, uma outra coisa, por exemplo, que é muito discutido, é uma discussão de séculos, é a questão do calvinismo e arminianismo, né? A gente crê que quando Deus fala e Deus manda, e a Bíblia nos ensina isso, nós não somos capazes de recusar a ordem de Deus. Ou seja, quando Deus nos predestina
e marca o tempo em que nós receberemos o Espírito Santo para entender a salvação, não é possível você virar e falar assim, me explicou tudinho, Espírito Santo, mas eu vou te falar um negócio, quero isso para minha vida não, quero esse mundão aí, quero pecar, quero aprontar, quero fazer tudo, quero beber até o cachorro lamber minha boca na calçada, vida boa. Não é possível isso. Se você recebeu a ação do Espírito Santo, não tem como você dizer não a Deus. É aquilo que no TULIP, né, naquele acróstico, nós chamamos de vocação eficaz, ou chamada eficaz. Deus, quando chama, a gente atende. Exemplos nós temos, por exemplo, dos apóstolos. Jesus passou, viu o cara lá trabalhando, pescando, limpando rede, e falou, vem, segue-me. O sujeito fez o quê? Falou, não, estou ocupado, cara, vou pescar ainda hoje à noite, tem que terminar de consertar a rede, nem te conheço, depois a gente conversa. Não. A narrativa do Evangelho diz que eles saltaram, deixaram para trás as redes e seguiram a Jesus. É o que acontece conosco. Quando Jesus nos salvou, quando o Espírito Santo nos convenceu, a gente não disse, sei lá, esse negócio de ser crente é tão esquisito. Eu, por exemplo, como tenho muito tempo de igreja, eu sou da época que os crentes eram medidos pela roupa. Andar de roupa social, andar de terno, num sol rachando, e o sujeito lá de terno, porque ele é crente, aquela é roupa de crente. Então, não é isso. Não é isso. Você podia pensar, vou ficar com um maluco andando aí de paletó para cima e para baixo, sem poder colocar uma roupa diferente. Não quero ser crente não, Espírito. Avisa Deus lá que eu agradeço a oferta, acho legal ele ter me escolhido, mas tô fora. Isso não é possível. Não é possível. Não é possível a ponto de homens e mulheres morrerem por causa de Cristo. Sim, morrerem. Eles preferem morrer a negar a Jesus. E nós temos milhares de exemplos disso. Então, não é possível você dizer não ao Espírito Santo. Então, aí a gente faz o contraponto com o arminianismo, que diz que o homem pode sim negar a Deus, negar a vontade dele. Se ele quer ser salvo, mas Deus quer salvá-lo, mas ele não está afim, então ele diz não. Nossa doutrina não concorda, e existem N textos bíblicos que corroboram aquilo que nós pensamos, e até a ideia de um Deus mandar e você poder recusar é extremamente ilógica, né? É extremamente fora, sei lá, do eixo, porque se é Deus, como é que ele manda e você não obedece? Então, a nossa salvação, ela foi dada por Deus, e a partir desse chamado eficaz, nós somos salvos, não podemos dizer não. Então, além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo. Por exemplo, isso é uma questão muito debatida no Evangelho de João. João usa a palavra mundo para uma série de situações. E se você não conhece o contexto, nem conhece a teologia joanina, você vai interpretar mal o que ele quer dizer. Até outras expressões, tipo todos, não se trata de todos, desse todos que a gente pensa, de totalidade de pessoas do mundo. Não. Todos aqueles que Cristo salvou. Todos esses, a gente está vendo que aqueles que Cristo separou são dele. Todos esses que Cristo salvou, todos esses vão para o céu, são de fato pessoas salvas. Quando fala de salvação, normalmente no Evangelho de João isso acontece
acontece alguma interpretação equivocada, quando fala mundo, e tem diversas maneiras que João usa mundo, está se referindo a pessoas que foram salvas, um grupo de pessoas, não a totalidade da humanidade, sabe? Não a totalidade do mundo. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, se eu não me engano. Não quer dizer que todas elas serão salvas, até porque não seria uma vocação eficaz se todas as pessoas que fossem chamadas por Cristo pudessem decidir: eu quero, não, eu não quero agora não. Quando eu fizer 50 anos, depois eu estiver velho, eu tiver aproveitado a vida, aí eu quero. Isso não é possível, ok? Então acho que vocês compreenderam bem. Vamos encerrar, faltam mais 2, vamos encerrar. Segundo, o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas, para o louvor de sua gloriosa justiça. O resto dos homens foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa de seus pecados. É um complemento daquilo que a gente falou agora. Assim como Deus predestinou um certo grupo de pessoas, assim como Cristo morreu para um certo grupo de pessoas, e a gente chama isso de expiação limitada. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por aqueles a quem o Pai predestinou para a salvação. E, claro, aqueles que não receberam essa graça, lembrando mais uma vez, é graça, vontade de Deus, esses, claro, não receberão a salvação e vão para outro lugar que não o céu. A doutrina deste alto mistério, porque é um mistério de predestinação, deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade de Deus revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina traz motivo de louvor, reverência e admiração para com Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Ou seja, essa doutrina não é para nos espantar, não é para a gente se soberbo: eu sou predestinado, você não é, não é nada disso. É para que nós entendamos que nós fomos salvos pela graça, que nós não tínhamos mérito, nós fomos salvos pelos méritos de Cristo, que nós podemos sim ter a certeza de que somos predestinados, somos salvos a partir de como nós vivenciamos a nossa fé. Se nós buscamos verdadeiramente a Deus, se nós queremos fazer a sua vontade, ou se a gente pensa daquela forma: salvo, sempre salvo, vou cair na gandaia então. Então isso faz distinção em quem é salvo e quem não é, ok? E assim todos que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina traz motivo de louvor, ou seja, nós devemos amar a Deus, adorar a Deus, louvá-lo cada vez mais, porque apesar da nossa insignificância, Ele nos amou primeiro. Reverência e admiração para com Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação, ou seja, nós devemos tratar isso como algo extraordinário, uma graça imerecida, e devemos ser humildes ainda assim, porque sabemos que somos pecadores e que se não fosse o amor e a graça divinas, nós não teríamos nenhuma chance de ir para o céu, ok? Se você tem alguma dúvida sobre aquilo que nós conversamos hoje no capítulo 3, você pode colocar no WhatsApp ou mandar para o meu WhatsApp no privado, que a gente responde depois, ok? Deus te abençoe e até logo mais, 17 horas, tá bom? Vou fazer uma oração para nós encerrarmos nosso estudo. Senhor, nós te agradecemos por tudo que temos aprendido, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e tem clarificado a nossa fé. Continua, Senhor Deus, a usar desses meios para que possamos entender melhor e para assim poder
não somente reconhecer o teu amor e a tua graça, mas que também possamos, Senhor Deus, devolver tudo isso, sendo servos mais fiéis, sendo servos mais diligentes no teu reino. Abençoa o teu povo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até mais tarde. Deus te abençoe.